mestre dos Fala, mestres. garoto. Tamo junto de novo, rapaz. Tudo bem? Todo dia, né, Mário? Felicidade de te ver. Também. E aí? Muita campanha, né, Mário? Tá corrido mesmo. Corridaço. Esse ano tá pesado. Tá. E você vê que está acontecendo umas coisas muito complicadas em eleição, né? Eu, por exemplo, eu sou muito a favor da fauna. Eu acho que não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas parece que tem um bicho chamado ornitorrinco, que é aquele negócio que não é pato, não é ganso, não é isso, não é aquilo, né? É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, mano. É? Uma chapa, eles inventaram uma chapa, Freixo e César Maia. Eu cheguei a comentar isso no Diário do Rio, para onde o nosso programa vai também. Fiz um artigo para o Diário do Rio dizendo o seguinte, cara, primeiro é um desrespeito ao César, a história do César, que foi seguramente o Absolutamente. o melhor prefeito do Rio depois de Lacerda. Teve Negrão, mas Negrão foi autor da queda do viaduto. Paulo de Fronten, morreram 200 e tantas pessoas no governo. Foi um projeto do Negrão que depois o Chagas Freitas teve que arrumar, aquele viaduto. Que é, evidentemente, um fato muito mais forte do que o da ciclovia, onde morreram 2 pessoas. Com o Negrão morreram 200 e vai pau. E depois deles não teve mais ninguém, a não ser César Maia. Então eu acho que é um grau de respeito enorme querer botar César de vice do Freixo, que não tem história nenhuma com o Rio de Janeiro, nenhuma história. Se você olhar para o Freixo, a única coisa que esse cara fez foi uma CPI de milícias. Que eu acredito o seguinte, se ele tivesse feito a CPI de milícia com sucesso, não tinha miliciano, mas pelo que eu vejo não é bem essa a verdade. No Rio de Janeiro está cheio de miliciano, não adiantou coisa alguma aquela CPI do Freixo. Freixo não tem nada para apresentar. Aí você bota Freixo com César na vice. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para isso. Como é que você vê isso também, mano? Eu escrevi alguns artigos no Diário do Rio, no ano passado, falando sobre a possibilidade de César Maia ser candidato a governador, né? Eu escrevi isso baseado nas pesquisas qualitativas que eu estava fazendo, ou seja, havia um espaço enorme ali para o centro-direita, e não tinha candidato, né? Na verdade, sim, o cenário de hoje é muito próximo do cenário do ano passado, né? Não mudou nada, continuam os mesmos candidatos, né? Apesar de um garotinho ali, outro com o Levski ali, continua o mesmo cenário. E eu aventei a possibilidade do César entrar na disputa e ser um candidato competitivo. Não sei se ele ganharia, mas ele seria um candidato que ia marcar bem, não ia passar vergonha. Melhor do que o Cláudio, cara. Sim. Melhor do que o Cláudio. Sim. Com história, com tudo. Mas o que acontece? Eu conversei com o César Maia naquela época, ele falou, Mário, eu não estou pensando muito nisso não, mas o futuro dirá, deixou uma coisa assim em aberto, né? Agora, como você falou, ele é um cara muito grande, né? Uma história política, né? Que vem lá de Brizola para serviço, ou seja, é quase um rebaixamento, né? Serviço do Marcelo Freixo. Eu acho que isso aí não faz o menor sentido. Eu acho que a população não vai entender isso. Não, é uma afronta para quem vota no César. Sinceramente, é uma afronta. Eu escrevi isso, botei ali. Eu até chamo a atenção para uma situação. O César Maia não pode ficar no banco, no jogo. Tá certo? É um cara que é ídolo na política do Rio de Janeiro. O César, ou ele é o técnico do time, ou ele é o presidente do clube. Então, a primeira coisa maluca que tem no estado do Rio de Janeiro, até a Fabiana Bente comentou isso, é uma maluquice que fazem no Rio de Janeiro de vez em quando. Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Mas acredito que isso vai se dissolver, porque se o César aceitar isso, ele está afrontando os eleitores dele e a história dele. Sem dúvida. E tem um outro aspecto que me chama a atenção, Mário. A gente que faz muita política, você é muito mais do que eu, que faz campanha política no interior, baixada e tal. Me chama a atenção o seguinte, cara. Novamente, você está indo para uma eleição onde só tem a capital. Cláudio Castro, vereador da capital. Marcelo Freixo, é todo capital. César Maia, prefeito da capital várias vezes. E todos os elogios que eu faço... O único candidato que seria um candidato que representa o interior é o garotinho. É o único. E que eu não sei se vai ter chance na União Brasil, porque ali é um balaio de gato do diabo, né? Caciques.
Juntou tudo que é cacique, todo mundo que gosta de mandar está na União Brasil. Né? Parece que eles selecionaram assim. Você manda em alguma coisa aí, irmão? Tu tem algum mandato aí? Tu manda em alguém? Então vem para a União Brasil. Aí o nego chegar na União Brasil, tu manda em algum lugar? Não, então vai embora, irmão. Vai para outro, vai para o Podemos. Porque aqui só quem manda. Então fizeram um balaio de gato que eu não sei se o garotinho vai sobreviver ali. Mas uma coisa que chama atenção, e aí a gente fala muito a favor do César, mas também tem um outro lado. O eleitor do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e o eleitor da Baixada, já rejeitou o César várias vezes. Rejeitou o César quando foi candidato a governador. Rejeitou o César que já foi candidato a senador 3 vezes. Rejeitou o César quando ele apoiou Eduardo Paes para candidato a governador, em 2018. Então, o eleitor do interior e da Baixada não está representado nessa eleição. Verdade. A menos que venha garotinho. Né? A menos que venha garotinho. Se não, vai votar em alguém do Rio. Alguém da capital. É verdade. Aí vem um outro absurdo dessa chapa, cara. O que eu espero de uma chapa, de um candidato como o Freixo ou como o Cláudio? Que tenha na vice alguém da Baixada ou do interior. Faz sentido nenhum ser diferente, concorda? Uhum. A tendência é o Cláudio Castro botar o Washington Reis como vice, né? Isso é o que está se desenhando. Agora, se não for o Washington Reis, tem umas 2 possibilidades. Pode ser um vice indicado pela União Brasil, caso o garotinho seja atropelado, né? Que isso infelizmente pode acontecer. E pode ser também um vice do próprio Bolsonaro. Bolsonaro enxergar ele na frente. Cara, não confio nesse Cláudio Castro, vou botar o meu ali. Né? Então, acho que isso está girando entre essas 3 vertentes. E o que você faria se fosse Bolsonaro? Se eu fosse Bolsonaro, eu faria isso. A tendência, o que dizem, né, é que ele colocaria o Pazuello como candidato a vice do Cláudio. É o que se fala. Boa escolha. Mas aí eu ia obrigar o Jair a fazer aquilo que o Jair menos gosta na vida, que é a campanha para os outros, né? Jair, a marca dele é fazer campanha para ele e, quando dá tempo, ele faz para os filhos. Porque o Jair Bolsonaro deve achar, o cara já tem meu nome, vai lá e se vira, irmão. Né? Acho que também a gente tem que, de certa forma, olhar esse cenário e entender que o Bolsonaro não está numa posição confortável aqui no Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro não está com o pé na campanha dele, né? Tá tímido, mesmo. Né? O apoio é tímido. Até porque o Cláudio é tímido para qualquer coisa, né? Até diz que no aniversário, aquele aniversário dele na Babesco, estilo Cabral, a timidez era tão grande que, as pessoas chamavam ele, para poder cumprimentar. Vem cá, cumprimenta fulano, vem cá, cumprimenta ciclano, porque ele é tímido, né? Uhum. Então, a timidez braba. A timidez também pode ser algo positivo na campanha, né? A população pode ver isso como uma coisa boa. Será? Você vê o Pezão... O Pezão não era tímido. Não, ele não era tímido, ele não sabia falar. Você perguntava assim pro Pezão, qual é o seu projeto para educação? Ele falava sobre transporte, a próxima transporte, ele só tinha uma fala, assim, a possibilidade do Pezão virar governador, né, naquela época, com aquele discurso, com aquela forma ruim de falar, né, ele tinha dificuldade de se comunicar, a imagem dele já não é muito boa. Ele foi lá e ganhou a eleição, né? Mas teve um outro lado do Pezão também, Mário. Pezão foi prefeito, né, uma história diferente Foi prefeito que construiu uma liderança política na cidade dele. Depois o Pezão assumiu a presidência da Associação de Municípios do Estado. Ele tinha uma relação com os prefeitos muito próxima, muito profunda, né? E foi secretário de obras, né? Num governo que... Sim, mas a trajetória, de certa forma, apesar dele ter uma história política, a trajetória dele é próxima do Cláudio Castro, né? São vices que abandonaram os seus padrinhos e ganharam luz própria, né? Falou, não, vai pra lá, que agora é comigo aqui. Né? Eu vejo... Pezão abandonou o garotinho e o Cláudio Castro abandonou o Witzel. O Pezão já foi garotinho alguma vez? Foi o garotinho que alçou o Pezão a ser alguma coisa, né? Porque a imagem, para mim, do Pezão é muito ligada ainda ao governador, né? Qual governador? Cabral. Não, mas foi o garotinho que indicou o Pezão a vice. É verdade. Agora você está falando, estou lembrando. Sim. Ele, inclusive, foi
Ele chegou com o apoio da Rosinha. Ele chegou a ser secretário da Rosinha, Foi, acho, foi. secretário de Fazenda, se não me engano. Acho que foi de obras, né? De obras, isso mesmo. É. E o Garotinho foi e colocou ele como vice do Cabral, com a certeza absoluta de que o Pezão praticaria fidelidade à família Garotinho. E isso não aconteceu. A minha dificuldade muito é de comparar Cláudio Castro com alguém, né? É muito difícil para mim. Porque o Cláudio não tem história nenhuma. O Cláudio foi chefe de gabinete de alguém, assessor de alguém, vereador por alguém e vice-governador por alguém. E o que se diz é que ele hoje é governador por alguém. A gente não sabe quem é esse alguém, porque tantos alguéns no governo do Estado, que você não sabe quem é o governador efetivamente, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tenho acompanhado o noticiário por vários motivos. O César Maia já se pronunciou sobre essa possibilidade de ser vice? Não, né? Não. É o estilo do César. O César tem um jeito de trabalhar em campanha que ele é muito marketing. César faz isso muito bem, né? Então o César é o seguinte, se está ocupando espaço, se esse assunto ocupa espaço, deixa ocupar o espaço. Eu convivi muito com o César, nunca trabalhei com ele diretamente, só tivemos muito próximo na campanha da Denise, que ele foi o único prefeito que apoiou a Denise Frossard no estado todo. Ele ajudou muito a gente chegar no segundo turno, chegamos muito por causa do nome dela, mas ele ajudou muito. Mas o César sempre foi muito de factoides, de jogar a mensagem, né? Então para ele... Mas agora ele está mais quietinho, né? Ele está mais na dele. Mas num episódio como esse, um pouco que a gente conhece do César, é o seguinte, enquanto estiver queimando energia, para ele tá bom. Se ele deixar para desmentir daqui 1 mês, 2 meses, para ele tá melhor ainda. Vai ficar ali jogando aquela bola. Quando ele começa a sentir que começou a desgastar, aí ele sai fora. Se ele aceitar esse jogo, eu acho que é muito a vingança do Rodrigo Maia. Entendeu? Porque o Rodrigo Maia deve estar vingando a história da chapa com Clarisa Garotinho. Eu até escrevo no Que Raio de Eleição é Essa, eu falo sobre isso. Não confie nem no papai, eu digo isso, né? Porque você montar uma chapa, Clarissa e Rodrigo Maia, na disputa pela prefeitura, já é um erro. Botar Rodrigo Maia à frente da Clarissa, outro erro maior ainda. E fizeram isso. Verdade. Né? Se a Clarissa tivesse na cabeça de chapa, teria dado o melhor resultado. Clarissa é muito melhor que o Rodrigo. 200 vezes melhor. Mas mesmo assim, aquela chapa era uma incongruência, porque o César perdeu a eleição para o Garotinho. César sempre foi adversário do Garotinho, sempre brigou com o Garotinho, e depois une para botar os 2 filhos na parada. Como se o eleitor fosse otário. O eleitor ia assim, por que ele fez isso? Por isso que eu chamo a atenção disso. Isso me parece mais um balão de ensaio, isso não vai acontecer, né? Tomara que não, cara. Eu gosto muito do César, nunca disse diferente, eu gosto do César, acho que o César é um craque, um sujeito que verdade. Tem uma história, é um ídolo para o Rio de Janeiro, né? Ele é uma personalidade da cidade, né? Com certeza. Botar ele de vice do Freixo é vice de ninguém, né? Porque o Freixo é zero. Eu não tenho receio de dizer isso. O Freixo é zero. Será que está havendo uma Geraldo alquimização aqui no estado do Rio? Que é um outro assunto. Cara. É um outro assunto para próximo, gente. Pro próximo. Valeu, garoto. Gente, olha, estamos firmes. É ali. É ali que tem que falar. Esse cara já me ensinaram. Jackson, olha para ali. Cara, eu fico meio confuso às vezes com esse nosso... É muito estar, né? Muito estar. Valeu. Valeu.